Bom dia! No jornal de hoje teremos um documentário sobre o Estado moderno europeu, o surgimento do absolutismo e as características dos Estados nacionais, a influência dos Estados modernos em Portugal, França, Inglaterra e Espanha, e as consequências nos dias de hoje. Fiquem ligados! A ascensão da burguesia, a expansão do comércio, o aparecimento da mão de obra assalariada, aliados ao fortalecimento do poder real e a consequente formação dos Estados nacionais, foram os fatores que abalaram de vez a estrutura feudal da Europa e provocaram o fim desse sistema no continente. Os Estados nacionais surgiram quando terminou o poder dos senhores feudais e o rei ocupou o espaço, centralizando o poder e criando uma nação forte. A formação dos Estados nacionais se deu na Baixa Idade Média, nos séculos XII a XIX, na Europa Ocidental. A crise feudal se deu por conta das mudanças na Europa provocadas pelos renascimentos culturais, urbanos e comerciais. O absolutismo surgiu no início da Idade Moderna, com a consolidação dos Estados nacionais e com o surgimento de novas demandas da classe mercantil. Diferente do que acontecia no período medieval, durante o absolutismo, o poder era pleno. Com o fortalecimento do regime, alguns filósofos desenvolveram teorias justificando o uso do poder absoluto, entre eles Nicolau Maquiavel, Jacques Bossuet e Thomas Hobbes. Nicolau era defensor do Estado e dos soberanos e defendia a utilização de todos os meios para garantir o sucesso e continuidade do seu poder. Maquiavel dizia que era mais importante que um rei fosse temido do que amado. Em seu livro O Príncipe, ele justificou o uso da violência como manutenção do controle. Jacques Bossuet também justificou o absolutismo em seus estudos, porém ele associou o regime ao poder de Deus. Para ele, o rei era um representante de Deus na terra, e suas atitudes não deveriam ser contestadas, pois seria a mesma coisa que contestar o próprio Deus. Thomas Hobbes também defendeu o absolutismo em seu livro Leviatã. Para ele, o poder real era necessário para colocar ordem no mundo. Hobbes acreditava que os homens se reuniram em um contrato social e atribuíram poderes a um soberano para protegê-los, pois antes do poder absoluto do rei, a Europa vivia em estado de caos. O primeiro reino a utilizar o modelo de Estado moderno foi Portugal. Ali, a centralização política ocorreu como consequência de campanhas militares da Guerra da Reconquista. Um conflito travado contra os muçulmanos garantiu ainda a independência do Reino de Castela no século XII. A Revolução de Avis garantiu a consolidação do Estado moderno em Portugal. Com o apoio da burguesia, Dom João, o mestre de Avis, venceu Dona Leonor Teles, que tinha o apoio da nobreza portuguesa e do Reino de Castela. Dom João foi coroado rei de Portugal, e essa organização está entre os fatores decisivos para a expansão marítima europeia. Na Espanha, a formação do Estado moderno ocorreu como consequência da Guerra da Reconquista e da união dos reinos de Aragão e Castela em 1469. A consolidação ocorreu em 1492, com a expulsão dos mouros do Reino de Granada. Já na França, a vitória sobre a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos firmou as bases para a constituição do Estado moderno. O rei Luís XIV seria o maior exemplo de monarca centralizador. Quanto à Inglaterra, passou pelo processo após a Guerra das Duas Rosas, que garantiu a supremacia do soberano sobre os senhores feudais. Características gerais: burocracia administrativa. Com a crise do feudalismo, os cargos mais elevados passaram a ser ocupados pela nobreza próxima ao rei e pelos burgueses mais ricos, que conseguiam comprar títulos de nobreza. Tropas permanentes. Foram criadas forças militares do Estado que sempre estavam em alerta para manter a ordem interna. As forças militares que antes obedeciam a cada senhor feudal deixaram de existir. Unificação das leis e da aplicação da justiça. O governo monárquico criava leis e as aplicava em todo o território sob o seu domínio do reino.
unificação do sistema tributário. Manter a burocracia, as tropas e a justiça custava caro. Os governos criaram impostos obrigatórios em todo o território para financiar seus gastos, mas nobres e membros do alto clero continuaram isentos desse pagamento. Com a chegada do Estado moderno, muita coisa mudou. As indústrias passaram a ter cara de indústria com novos equipamentos, criados pelas pessoas da época. É possível notar também como a comunicação na época do feudo era escassa, enquanto que no Estado moderno tudo ficou mais comunicativo até chegar aos dias de hoje. As cidades e estados passaram a existir nessa época, onde cidades ganharam cidadania à população. Assim, esse direito foi combinado com uma democracia do governo. Com a formação dos estados modernos, o rei, ajudado pela burguesia, alguns membros da nobreza e o clero, passa a centralizar o poder em suas mãos. A justiça real prevalece em todo o território nacional, assim como a cunhagem de uma única moeda que substitui a cunhagem diversificada de moedas dos senhores feudais. E esse foi o documentário de hoje. Tenham um bom dia e obrigado.